Boa noite, pessoal. Nesse primeiro dia do ano, chegando aqui para conversar com vocês, nossa primeira live do ano. Que vocês que estão chegando, cliquem aí no botãozinho, convidem mais pessoas, cliquem no coraçãozinho. Boa noite a todos. A gente vai hoje ter uma breve live sobre o porquê de uma alimentação saudável. Boa noite, a psicóloga Nancy. Boa noite, Emanuel. Boa noite, vocês que estão chegando. Clica aí na live, compartilha. Né? Eu passei mais para dar um feliz ano novo para cada um de vocês, para desejar para cada um de vocês. Boa noite, Marco. Desejar para cada um de vocês que vocês possam ter um ano abençoado. Mas a gente precisa, né, comentar, né, também que para que a gente possa fazer um ano diferente, a gente precisa ter atitudes diferentes. Quando eu me ponho a ter atitudes diferentes, eu vou buscar novas ambiências, novas ações para ter novos resultados. Então, quando eu penso que quero ter um novo ano, eu preciso buscar ter novas ações para buscar ter esse novo ano. Então, quando eu penso de ter um... Boa noite, Marco. Quando eu penso de ter uma alimentação saudável, ela engloba uma série de situações. Muitas vezes as pessoas falam que eu tenho um problema, não consigo ter essa alimentação saudável, eu emagreço ou engordo demais, eu não consigo ter hipertrofia, mas muitas vezes não observa o contexto da alimentação que ela está seguindo. Então, quando eu penso em dieta, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a dieta não deve ser o quê? Restritiva. Então, quando você pensar de começar como meta para esse ano ter essa alimentação saudável, não pense de ter o quê? Essa alimentação restrita. Por quê? Porque quando eu penso em restringir, o que acontece? Eu acabo criando uma compulsão. Então, como o nosso colega Marco aí, que é personal, disse, tem que ter uma mudança de hábitos, e esses hábitos têm que ser o quê? Pouco a pouco mudados. Então, quando eu penso que eu quero mudar a minha vida, eu preciso começar a mudar a partir das minhas atitudes. Então, eu vou começar a praticar atividade física, eu vou começar modificando pequenas coisas na minha alimentação. Então, se eu tenho uma alimentação muito desregrada, eu vou procurar o que não está adequado e começo a adequar pouco a pouco. Então, eu começo a tirar os processados, depois eu começo a acrescentar frutas, verduras. Depois eu diminuo a quantidade de sal e açúcar. E a partir daí eu vou alterando meus hábitos. Por quê? Porque mudar hábitos é difícil. Se você começa, por exemplo, tem muitas pessoas que dizem, eu vou fazer um jejum intermitente. É ótimo, faz bem à saúde. Mas quando eu faço de uma forma muito radical, o que acontece? Quando eu volto do jejum, eu tenho a tendência a ter o quê? Uma compulsão, um excesso de querer consumir aquilo que eu não consumi durante aquele tempo. Então tudo tem que ser o quê? Tem que ser equilibrado. Então como nossa amiga aí, psicóloga Nancy diz, é um ato de gentileza consigo mesmo. Justamente, isso é autocuidado. Quando eu penso em mim, eu vou estar criando hábitos adequados, mas eu tenho que criar esses hábitos adequados pouco a pouco. Porque se eu não crio uma ambiência, se eu não crio uma rotina, eu vou ter a tendência de quê? De desistir. E por isso muitas pessoas acabam tendo o quê? Tendo problemas de saúde relacionados ao quê? A prisões emocionais. Então, quando a gente pensa nas prisões emocionais como ansiedade, depressão ou distúrbios nutricionais, acaba levando o quê? A uma consequência também relacionada à alimentação.
Então, por exemplo, se eu penso uma pessoa com ansiedade, ela vai ter a tendência o quê? Na área da alimentação, consumir em excesso alimentos, principalmente doces ou salgados, para ser uma fuga para aquela situação que ela se encontra. Então, toda vez que ela estiver ansiosa, ela vai lá correr para o seu doce, por exemplo. As mulheres, por exemplo, na TPM, acontece muito isso. Elas estão lá naquele momento mais com dificuldades, né? Com toda a mudança hormonal, aí ela corre para quê? Para se alimentar mais de doce. Porque isso também vai interferir nos hormônios da mulher. Mas quando eu começo a mudar meus hábitos, quando eu começo a entender que eu não vou consumir um doce processado, eu vou consumir uma fruta no lugar daquele doce. No começo vai ser difícil. Imagina trocar uma torta por uma banana ou uma uva. Não é? É difícil. Mas quando eu começo a modificar pouco a pouco essa alimentação, eu vou ganhando o quê? Força. Eu vou tendo o autocuidado que é necessário. Essa gentileza comigo me faz crescer pouco a pouco e chegar onde é necessário. Então, para que a gente comece o ano de uma forma diferente, eu vim trazer para vocês para dizer o quê? Que a gente precisa, a primeira coisa, mudar a ambiência. Eu não consigo mudar meus hábitos se eu não mudar a ambiência do qual eu estou. Então, eu preciso sair daquela ambiência negativa que me leva para hábitos errados e ir para uma ambiência que vai me fazer ter hábitos o quê? Positivos. Segunda coisa que eu devo fazer é não ter uma dieta restritiva, porque dieta restritiva acaba me levando ao quê? Para uma compulsão. Se eu tenho um problema de ansiedade, vai aumentar a minha ansiedade. Se eu tenho um problema de distúrbio nutricional, vai ter problemas também relacionados às emoções. Enfim, então, não ter essa dieta restritiva. Quando eu digo sobre dieta restritiva, digo que a primeira coisa é que ela vai desregular o quê? O apetite. O Marco diz assim: eu sempre indico não começar com muitas restrições. E quando se quer sair da restrição, se cria créditos para sair da restrição. Isso aí é mudança de hábito. Então eu posso até ter uma restrição durante um período. Isso de uma forma bem equilibrada, com acompanhamento de um personal trainer, com acompanhamento do nutricionista. Se eu tiver problemas emocionais, com a ajuda de um psicólogo ou de um terapeuta, para que essa mudança de hábito não seja uma forma radical. E quando eu voltar, eu também não vou voltar de uma vez. Eu tenho que compensar, né, essa situação que eu criei. Naquele momento foi positivo, então eu tenho que saber trabalhar essa situação para que também não desregule, né, e que essa restrição acabe virando compulsão. Então, a gente entende que a dieta restritiva vai desregular o apetite. Também, gente, eleva o risco de ganhar mais peso e desenvolver obesidade. Então, aí você diz, mas eu não estou restringindo. Você vai restringir por um tempo. Só que quando você voltar, seu organismo vai entender que você estava o quê? Estava numa necessidade muito grande. E aí ele vai levar para a compulsão. Aí, se em vez de você emagrecer, você vai ter um efeito sanfona, você vai voltar a ter o quê? Ter um ganho de peso e pode levar à obesidade. E a terceira coisa é aumenta a preocupação alimentar, ou seja, o comer emocional. O risco de ter transtornos alimentares e perder o controle. Foi aquilo que eu falei. Então, se você restringe demais a sua alimentação, você corre o risco de quê? De perder o controle da sua alimentação. Então, se você comia 500 gramas e diminuiu para 300, quando você voltar, você vai ficar desequilibrado. Então, o importante é você ter esse acompanhamento. Procurar um nutricionista, buscar um acompanhamento de profissionais. Eu sempre digo que é muito importante ter um acompanhamento multiprofissional, porque o acompanhamento multiprofissional vai levar a ter o quê? Ter um maior sucesso no meu plano alimentar, na melhora da minha saúde. Então, é importante ter esse acompanhamento multiprofissional.
E para finalizar, que a nossa live é rápida, né? Mas é a nossa primeira live do ano, é dizer a vocês que se vocês querem fazer um ano diferente, vocês precisam fazer coisas diferentes. Então, hoje você vai sentar, ainda hoje, a gente não terminou ainda o primeiro dia 1. Se você estiver vendo essa live nos próximos dias, comece no dia que você assistir essa live, vai ficar salva. Você pega um caderno e estabelece metas para o seu ano. Então, o que é que eu vou fazer para melhorar a minha saúde? Se eu já pratico atividade física, o que é que eu posso melhorar na minha prática de atividade física? Contratar um personal, aumentar os meus níveis de corrida, se eu caminho, passo a correr. Vou fazer uma maratona esse ano. Enfim, você que tem que colocar a sua meta e estabelecer. Mas sabendo que a meta não é o auge, mas sim o piso, né? Então, você sempre olhar para aquela meta e dizer: eu posso mais, eu consigo mais, eu vou conseguir. Isso é em todas as áreas da vida. A gente está falando sobre saúde, mas isso pode ser na área financeira, pode ser emprego, pode ser estudo. Você vai definir sua meta. Segunda coisa, se você está numa ambiência que não está lhe levando para um progresso, você não vai afastar-se de todo mundo, não, jamais. Mas você vai procurar também ter pessoas que vai lhe levar para novos ambientes e que vai lhe ajudar a progredir. Terceira coisa, quando a gente tem um network que nos ajuda a crescer, a gente vai começar a ter novas ações. Então, se eu não pratico aquilo que eu quero para a minha vida, não vai adiantar de nada. Então, por exemplo, eu quero ter um plano alimentar que vai mudar esse ano, eu vou ter uma melhor alimentação. O que que eu faço? Eu vou lá para o nutricionista, faço o plano alimentar. Se amanhã eu não mudar a minha alimentação, fizer uma feira com uma alimentação diferente, se eu não diminuir meu nível de processados na alimentação, não vai adiantar de nada. Imagina você fazer seu plano alimentar e no outro dia você abre sua geladeira, só tem chocolate, doce, bolo, lasanha. Você acha que você vai conseguir resistir? Não é? O emocional é muito forte, a gente come através das emoções. Então, gente, é importante o quê? A gente ter o equilíbrio para todas as coisas, mas a gente ter ações. Porque se eu não tiver ações, eu não vou progredir em nada. Vou dar o exemplo dessa noite. Quem viu meus stories, eu estava acabando de caminhar e correr agora à noite. Por quê? Tive um dia que acho que a grande maioria do pessoal dormiu pouco nessa noite e aí a gente acaba empurrando as coisas. Tive ainda um almoço em família, depois fui resolver outras coisas e não tive o meu momento de praticar atividade física. Ainda tive uma mentoria à noite, mas eu não deixei de praticar atividade física. Quando deu 9h30 da noite, a mentoria não tinha acabado, eu disse: não, eu vou botar o fone de ouvido e vou ficar andando com o celular. Quando terminar a mentoria, eu vou correr. E eu pratiquei atividade física. Mesma coisa é na alimentação, mesma coisa no trabalho, mesma coisa no estudo. Eu preciso ter ações. Se eu não praticar, tudo que eu planejei não vai adiantar de nada, vai ficar perdido. Então, poder da ambiência, poder das ações, para que a gente possa ter novos resultados. Isso também é na alimentação. Então, comece o ano escrevendo as suas metas. O que você vai querer para a saúde nesse ano? O que você vai fazer de diferente este ano? O que eu vou querer de resultado no final do ano? Então escreva, comece a mudar a sua ambiência e tenha ações. Porque a partir das ações você vai ter o quê? Novos resultados. Então, a Cela diz assim, disse muito difícil. Começo, mas nunca consigo o quê? Continuar. Aí a dica que eu dou é o quê? Tenha um parceiro ou uma parceira. Por quê? Porque quando você tem alguém que está fazendo junto a você, o outro vai lhe induzir, vai lhe motivar a continuar. Então, se você começa um plano alimentar, por exemplo, com seu marido,
com sua amiga, enfim, com a colega de trabalho. O que vai acontecer? As duas vão estar ali, ó. Hoje eu estou fazendo. Quando você quiser escapar, a outra vai dizer, mas você vai parar? Não pare, continue. Então isso é uma das dicas que eu posso lhe dar, tá? Então sempre tenha alguém para acompanhar junto a você. Outra coisa é você deixar público o que você vai fazer durante este ano. Porque quando você se compromete com as pessoas, quando você deixa público o que você pretende de meta, vai lhe fazer o quê? Vai lhe motivar muito mais para o progresso. Então Marco diz aí, ó, se motive com o seu progresso, com sua evolução também. Então, toda vez que você estiver tendo uma ação, comece a olhar o que você está tendo de positivo. Aí às vezes a gente até diz, poxa, algo deu errado. Mas até no errado a gente consegue aprender alguma coisa. Se você refletir, se você parar e dizer, não, por exemplo, hoje, eu poderia ter feito lá às 8 horas da manhã quando eu me acordei, mesmo cansado, com sono, podia ter praticado minha atividade física. E já tinha, deixado tudo organizado, não precisava praticar no final do dia. Mas o importante foi o quê? Que eu não desisti e pratiquei ao final. Mas eu posso levar de reflexão o quê? Que eu quis procrastinar. Mas a outra reflexão que eu tenho é o quê? Que mesmo eu procrastinando por final, eu não desisti. Então, tudo na vida a gente pode analisar pelo um ponto positivo ou negativo e nos trazer o quê? Algum resultado. Tudo é o olhar que você tem para a vida, até para as coisas ruins que nos acontecem. A 2023 foi péssima, perdi meu emprego, acabei meu casamento, enfim. Tive dívidas, não sei o que se passou na sua vida. Tive problemas emocionais, enfim. Você pode analisar e dizer, poxa, deu tudo errado na minha vida. Mas se você analisar bem, se você refletir, se você olhar com olhos positivos, você vai olhar que você teve aprendizado, em alguma área você cresceu, em alguma área você vai poder ensinar outras pessoas daquilo que você passou. Em alguma área você não vai cair mais naquilo que você caiu, tá? Então, para você ter disciplina, você precisa analisar onde você está errando e também analisar o seu progresso. Mesmo que seja pequeno, algum progresso vai ter. Por quê? Porque você teve ações. E aí, quando você tiver ações, se bonifique. Ah, eu faço uma dieta, tenho um plano alimentar, eu cumpro ela. Então, tá ótimo. Se você cumpriu, chega no final de semana, se dá um presente, come alguma coisa diferente. Claro que você não vai estragar a dieta no final de semana, porque tem muita gente que diz assim, o dia do lixo. Nem gosto de usar essa palavra, né? Porque alimento não é lixo, mas você pode comer alguma coisa diferente no final de semana, por que não? Não é? Mas sabendo que você teve que ter todo aquele plano alimentar ajustado, adequado e que você fez durante a semana. Então, tudo depende de você, das suas ações e de você dizer, eu quero. Quando a gente diz eu quero, a gente se motiva. E quando a gente se motiva, a gente começa a olhar para o resultado, vai ver que vai ter resultado. E aí a gente se motiva mais, a gente se presenteia, tá? Então, me pergunto todos os dias o que eu fiz pela minha saúde hoje. Pode ser o mínimo, mudei uma alimentação, fiz um exercício, me conectei com uma pessoa de energia boa. Isso aí, Marco, justamente, todos os dias a gente pode refletir, né, o que aconteceu de positivo e crescer, avançar, não é? Quando a gente faz isso, daqui a pouco a gente cresceu tanto que a gente não consegue mais voltar atrás, não é? Então, eu dou o meu exemplo, né? Eu tive problemas na minha vida e aí eu comecei a dizer, não, eu não vou aceitar isso na minha vida não, porque minha vida é muito especial, eu sou uma pessoa de Deus, Deus quer o meu bem, e aí eu comecei, pouco a pouco, ter o quê? Novas ações. Então hoje, praticamente todos os dias eu pratico atividade física, eu tenho uma alimentação muito equilibrada, eu invisto na minha área profissional, no meu estudo, enfim, para quê? Para que todo dia eu possa avançar um pouquinho. Tem dias que está menos, tem dia que está mais, a gente está na vida e a vida é alto e baixo.
A gente sempre vai ter altos e baixos, mas a gente não tem que olhar para quando a gente estiver embaixo de uma forma negativa. A gente tem que refletir onde é que a gente está errando e voltar lá para o topo. E às vezes a gente nem está errando. Às vezes a gente tem que ter aquele momento de baixa mesmo para que a gente tenha algum aprendizado, para que a gente cresça, para que a gente desenvolva novas ideias, para que a gente estabeleça novos conceitos, não é? Então, a vida é feita de altos e baixos. O importante é que a gente, uma hora esteja lá em cima, outra hora vai cair um pouquinho, vai. E a gente vai seguindo e volta de novo para o topo. O importante é a gente não desistir, a gente ter justamente essa disciplina. E quando a gente não tem disciplina, a gente vai usar estratégias, vai contratar um profissional. Então, se por exemplo, se é na área de nutrição, contrata um nutricionista. Se é na área de atividade física, contrata um personal. Se é problemas emocionais, contrata um terapeuta ou um psicólogo, que vai lhe contribuir, um coach, né, para ajudar em áreas profissionais, enfim, que vão contribuir, são profissionais que vão lhe trazer luz, às vezes, onde você não consegue ver, não é? Então, que esse ano, gente, vocês possam fazer diferença na vida de vocês. Comece refletindo onde eu quero crescer, onde eu quero melhorar, onde eu posso progredir, quais as ações que eu vou precisar tomar, e a partir disso tudo, tenho certeza que quando eu chegar ao final do ano, vocês vão olhar e vão dizer quanto eu progredi. Vocês vão levar um susto, como eu levei um susto agora em 2023, né? 2024, perdão. Quando eu olhei as fotos lá do Instagram, quando eu parei para refletir tudo que eu tinha feito, eu olhei e disse, meu Deus, quanto eu fiz, quanto eu viajei, quanto eu produzi, não é? Por quê? Porque eu passei a ter a atitude de dizer, eu vou mudar a minha ambiência, eu vou melhorar o que precisa ser melhorado, eu vou procurar profissionais que vão me ajudar, eu vou ter novas ações. Eu vou estabelecer metas, mas sabendo que essas metas são os pisos e não meus tetos. Mesmo que eu não consegui elas, mas eu pelo menos tentei. É melhor um feito do que o não feito. Talvez não precisa ser perfeito, mas precisa que você faça. Tudo é fazer e não procrastinar. Então, gente, foi um prazer estar com vocês. Espero estar com vocês nas próximas lives. Desejo de coração que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês. Gostaria de muito ver vocês lá no final do ano dizendo, lembrando dessa live e dizendo, Adson, eu naquele dia que assisti a live, eu estabeleci metas, eu escrevi minhas metas para esse ano. E eu comecei a olhar para essas metas não como meu teto, mas como meu piso. E agora, essas metas que eu estabeleci, eu cresci muito mais, eu fiz muito mais, eu avancei, eu tive ações, os resultados foram positivos. Tá? Então que Deus abençoe a cada um de vocês, que seja um ano incrível na vida de cada um, que Deus abençoe as nossas vidas e que seja rico em tudo, não só financeiramente, mas da presença de Deus, de saúde, de paz. Muito obrigada por tanta riqueza logo no início do ano, Adson. Gratidão de milhões. Amém. Amém. Que o importante dessas lives, né, que não é só saúde, gente, não. Eu acho que o mais importante é que você saia dessa live com um coração grato, sabendo que você vai mudar a sua vida, que você vai ter um resultado diferente, tá? Porque às vezes a gente, principalmente no final de ano, a gente olha assim e diz, poxa, eu lutei tanto, eu busquei tanto, e as coisas não acontecem. Mas aí você tem que refletir que a vida é assim. Às vezes acontece, às vezes não. O importante é não desistir, não procrastinar. É olhar para o alto, olhar para Deus, olhar para você e dizer, eu posso, eu consigo, eu sou filho de Deus. E as coisas vão acontecer. Talvez não seja ainda o tempo certo, mas vai ter o tempo certo para as coisas acontecer, porque Deus faz tudo no tempo dele. Deus abençoe vocês, uma boa noite, fiquem na paz do Senhor, um ano incrível para cada um de vocês. Tchau, gente.